Olá, olá, sejam muito bem-vindas aqui ao canal. Hoje trago-vos aqui um convidado especial que já não vem dentro da minha barriga, que já saiu da minha barriga, que é o Noah. Ele nasceu no dia 26 de dezembro de 2022 e já lá vão 2 semanas, parecendo que não, isto passa super rápido, mas eu hoje queria partilhar com vocês a minha história de parto, que é uma coisa que eu tenho recebido imensas mensagens desde que anunciei que o Noah tinha nascido. Tenho recebido imensas mensagens no Instagram a perguntar como é que correu o parto, se foi parto natural, se não foi, se foi cesariana, se levei epidural, se não levei, enfim, existem aqui imensas perguntas que vocês me têm feito, então eu decidi partilhar com vocês a minha história de parto, também porque eu sinto que tive uma história de parto muito positiva e eu sei que nem toda a gente tem uma história de parto positiva, eu sei que, enfim, há pessoas que têm histórias de parto muito negativas, até mesmo traumatizantes, e eu tenho imenso respeito por isso. Esta é a minha história, não quero dizer que vai ser a vossa história, é a minha história, é isso que eu estou aqui a partilhar. A minha história foi, e é uma história que eu guardo no meu coração como sendo algo muito positivo. Eu adorei mesmo o meu parto. Se tivesse se calhar idealizado mesmo como é que seria o meu parto, se calhar não teria idealizado algo tão bom. Eu adorei mesmo o meu parto e por isso também queria partilhar com vocês, e também porque eu sempre fui rodeada de histórias de parto negativas, de que doía muito, que era um sofrimento horrível, que, enfim, íamos ser cortadas, íamos ser cozidas, enfim, sempre fui muito rodeada deste tipo de histórias de parto mais negativas. Tenho algumas histórias de pessoas próximas mais positivas, mas no geral a maior parte das pessoas que me rodeavam, e desde pequenina que eu ouço que o parto é uma coisa terrível, o parto é uma coisa horrível, e eu durante a minha gravidez, pelo menos, eu tentei não me focar muito nisso e ver histórias de pessoas cujo parto tivesse sido um parto mais positivo, para me ajudar a estar num sítio mais positivo quando chegasse à altura do parto. Porque a verdade é uma, eu estava grávida e ele ia ter que sair, não é? E teria que ser através do parto, por isso, qualquer que fosse o espaço mental em que eu estivesse, eu gostava mais de estar num espaço mental mais positivo e mais empoderado do que propriamente a pensar que ia ser horrível, que ia doer muito, etc. Eu acho que isso também me ajudou muito no meu parto e por isso mesmo eu quero também partilhar a minha história mais positiva, isto se este bebê se aguentar. Enfim, a minha história eu vou partilhá-la da minha perspectiva e espero que vos ajude também no vosso parto, ou a ter uma mentalidade mais positiva relativamente ao parto. Eu espero que sim, e é por isso que eu estou a partilhar, mas muito respeito também por todas as pessoas, todas as mulheres que passaram por partos traumatizantes e que não correram assim tão bem como o meu, e tenho imenso respeito por todas vocês. Claro, esta é a minha história e vamos lá começar. Bem, tudo começou no dia 25 de dezembro. Eu por acaso achava que ia passar o Natal no hospital, sinceramente. Eu achava mesmo que, não sei, tinha assim um feeling que eu ia passar dia 24 ao dia 25 eu iria passar no hospital, e não me enganei muito, porque no dia 25 às 8 da manhã eu acordei com contrações. As contrações que eu estava a sentir na altura, eu já tinha tido essas contrações que durante a noite às vezes apareciam durante 1 hora ou 2 horas e depois iam embora. Eram dores que começavam nas costas, parecia que me estavam a espetar nas costas e que depois irradiavam para a barriga. Oi. Mas eu sentia muito aqui na zona lombar, aqui atrás. Eu acho que era por causa da posição do bebê, muito provavelmente, porque eu sentia mesmo era aqui atrás nas costas. Era uma dor entre uma picada e dor de costas normal, quando nós passamos assim um dia muito curvadas, estão a ver? E aquilo já me tinha acontecido, aquelas dores já me tinham acontecido há 1 semana atrás, e passado 2 horas elas acabaram por ir embora, por isso eu achei, ok, isto não é dor de parto, são contrações de preparação, provavelmente, isto vai passar, daqui a 2 horas isto vai passar. E até disse ao Sérgio, olha, estou com algumas contrações, se me vis aqui um bocado mais queixosa é por causa disso, mas eu acho que isto vai passar, eventualmente. A verdade é que passou-se 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu e o Sérgio ainda fomos dar um passeio a pé, porque eu achava mesmo que isto ia passar. Ainda fomos dar um passeio a pé, porque é raro ver a cidade vazia, não é? Tirando no dia de Natal e do dia de Ano Novo, então optámos por ir dar uma volta a pé, até para eu me distrair um bocadinho da dor, que resultou, eu distraí-me da dor efetivamente, mas as contrações continuaram e começavam a ser cada vez mais fortes. Às 11 da manhã eu decidi que ia começar a cronometrar as contrações.
fiz download de uma aplicação para o telemóvel e comecei a cronometrar e comecei a ver que as contrações eram ritmadas, era de 6 em 6, 7 em 7 minutos mais ou menos, duravam cerca de 1 minuto e eu comecei a ficar preocupada, não é? Temos aqui um bebê a acordar, vamos ver se vamos conseguir acabar de filmar este vídeo, não é, bebê? Pois é, meu amor. Bem, as contrações começaram a ser ritmadas e aí eu comecei a pensar, ok, se calhar há aqui qualquer coisa que não está bem. Vamos almoçar, disse ao Sérgio, vamos almoçar, porque eu acho que ainda temos tempo para almoçar. Vamos almoçar qualquer coisa e depois vamos à maternidade só para tentar perceber se está tudo bem, se isto é normal, o que é que se passa, se eu estou a dilatar ou se isto é só falso alarme. E assim fizemos, almoçámos, fomos à maternidade. Assim que eu chego à maternidade, ou um bocadinho antes de chegar à maternidade até, as contrações começaram a ser menos dolorosas e a pararem. Tanto que quando eu cheguei para fazer o registro das contrações e do batimento cardíaco do bebê, as contrações basicamente tinham parado. Fui avaliada pela médica, tinha 2,5 de dilatação, ainda não se via assim grandes sinais e obviamente que eles me mandaram embora e eu também disse, vou-me embora, não fico aqui a fazer nada, não vale a pena eu ficar cá internada porque claramente que isto é um falso alarme, vamos embora. Assim que eu chego a casa, passado uma horita de eu chegar a casa mais ou menos, as contrações voltaram e eu só dizia ao Sérgio, bem, isto não pode ser falso alarme porque como é que é possível as contrações estarem a voltar, ainda por cima estarem a voltar com mais intensidade, que era aquilo que eu sentia, e o espaço entre elas estava mais curto. E foi aí que eu percebi, não, há aqui qualquer coisa que realmente não está bem, vamos ver o que é que isto dá, também não vou agora a correr outra vez para o hospital, porque o risco de chegar lá e de voltar para casa, não é? De não ter contrações nenhumas e afinal isto ser falso alarme e dizerem outra vez que é falso alarme, vamos ficar em casa, e depois logo se vê, vamos avaliando e vamos vendo o que é que vai acontecendo. As contrações, durante a tarde nós chegámos à volta das 5 horas, mais ou menos a casa. Durante a tarde as contrações começaram a ser cada vez mais dolorosas, começaram a ser, o espaço entre elas começou a ser cada vez mais curto, as contrações também eram cada vez mais longas, cerca de 1 minuto, 1 minuto e 20, mais ou menos. Assim mais longa foi mesmo 1 minuto e 20. E chegou uma altura em que eu já estava mesmo a ficar muito desconfortável e o Sérgio estávamos a tentar ver um filme, eu já estava mesmo muito desconfortável com as dores nas costas. Só houve 2 coisas que fizeram com que as dores nas costas fossem mais fáceis de lidar, que era o Sérgio fazer-me pressão nas costas, eu colocava as mãos em cima da mesa, colocava assim o rabo para trás, o Sérgio fazia-me pressão em cima das costas na parte lombar e isso aliviava imenso a dor mesmo. E outra coisa que me aliviou muito a dor foi o calor. Eu tenho aí sacos de sementes de lavanda que foi até enviado por uma seguidora minha e eu aquecia aqueles sacos e punha nas costas e efetivamente resultou bastante bem para eu conseguir lidar com a dor pelo menos até ir para o hospital, resultou extremamente bem. Mas lá estás, eram 10 da noite, eu continuava com aquelas dores, eram cada vez mais intensas e eu disse ao Sérgio, isto é impossível, das duas uma, ou isto é falso trabalho de parto e eu preciso que alguém me dê alguma coisa para as dores, porque isto é impossível, eu não vou conseguir aguentar uma noite inteira com estas dores, ou não sei quanto tempo é que isto vai durar, mas eu não consigo estar com estas dores tanto tempo, preciso descansar, ou então isto é mesmo trabalho de parto e precisamos de ir para o hospital. A verdade é que jantámos, eu jantei de 3 em 3 minutos, estava-me a levantar e a pedir ao Sérgio para me ajudar para conseguir lidar com a dor. A parte boa das contrações é que a contração passa, é 1 minuto, pronto, e depois aquilo passa e nós ficamos normais. Essa é a parte boa, é que não é uma dor que doa sempre. E isso acho que foi, em termos mentais, foi aquilo que mais me ajudou. Eu só pensava, esta contração não é para sempre, isto é temporário, eu consigo fazer o que quer que seja durante 30 segundos, durante 1 minuto, eu consigo aguentar o que quer que seja durante 1 minuto. E sempre que eu tinha uma contração era isso em que eu me focava, eu fechava os olhos, respirava, praticava a respiração que me tinham ensinado no curso de preparação para o parto, eu respirava e pensava, isto só vai durar 1 minuto. E eu aguento o que quer que seja, eu consigo aguentar o que quer que seja durante 1 minuto, eu consigo aguentar o que quer que seja durante 1 minuto. E isso ajudou-me imenso mesmo a conseguir levar as contrações com leveza
e a lidar melhor com a dor, sem dúvida alguma. Esse pensamento, epá, e se vocês estiverem grávidas e se efetivamente quiserem ter um parto normal, todos os partos são normais. Eu aconselho-vos mesmo a terem alguns mantras para se irem focando durante as contrações, vai-vos ajudar imenso, pelo menos a mim ajudou-me imenso. Bem, eram 10 da noite, eu estava mesmo com muitas dores, o Sérgio, ainda fui tomar um banho, ainda fui tentar com água quente a correr pelas costas, pela barriga, ver se aquilo passava, tomei um Benuron, aquilo não passava de maneira nenhuma, então liguei para a maternidade, ou seja, ligou para a maternidade e mandaram-me ir outra vez à maternidade, e eu só dizia ao Sérgio, bem, nós vamos lá chegar, vão-nos mandar embora outra vez, epá, vai ser a segunda vez que nós vamos hoje para Coimbra. Eu achava mesmo que nós íamos para Coimbra e íamos voltar para casa de certeza absoluta que as minhas contrações iam parar, mas a verdade é que não pararam, e eu cheguei lá já bastante aflita. Aliás, o Sérgio levou o carro, eu fui sempre com os olhos fechados. Outra coisa que me ajudou também muito a gerir a minha dor foi a vocalizar, que sempre que eu tinha uma dor eu inspirava e quando expirava fazia o que me ajudava mesmo muito, apesar de parecer assim um bocado estranho, e o Sérgio acabava também por estar, não era em pânico, mas eu percebo que se eu fosse a ouvir alguém a gemer daquela forma, eu também ficaria preocupada. Aliás, ele estava preocupado, exatamente, acho que essa é a palavra certa, eu acho que ele estava mais preocupado, mas era a forma que eu tinha naquela altura de conseguir gerir a dor, e ainda por cima sentada no carro, não podia mudar muito de posição, só me restava uma coisa, que era tentar lidar com a dor através da vocalização e através da respiração, e foi exatamente isso que eu fiz. Fazia respirações muito profundas e depois cada vez que expirava fazia e ao mesmo tempo ia pensando, ok, isto já vai passar, isto é rápido, esta dor passa, e foi isso que me ajudou a aguentar 1 hora de viagem até Coimbra com contrações de 3 em 3 minutos, e sinceramente não me custou, não é que não me tenha custado, a dor, aquilo dói, não é? É uma coisa que dói bastante, mas ao mesmo tempo é uma dor que me leva a conhecer o meu bebê, e é uma dor que não dura para sempre, é uma dor que vai passando. Chegámos à maternidade, eu entrei na urgência, novamente, os enfermeiros já sabiam que eu ia lá, porque o Sérgio já tinha ligado também. Estavam lá os enfermeiros que já me tinham visto à tarde e disseram logo, eu vi logo que você ia voltar e não sei o quê. Toda a gente, quando eu cheguei lá, toda a gente disse, nós vimos logo que você ia voltar. Entrei, já estava com 5 cm de dilatação, contrações muito regulares, eles nem me fizeram o registro, só me avaliaram mesmo em termos de dilatação. Como já estava com o colo aberto e com 5 cm, entrei logo para o bloco de partos. Nós a partir já não sei se é dos 3 cm, se é dos 4 cm, já vamos diretamente para o bloco de partos, não ficamos internadas no hospital. No hospital não ficamos internadas, na parte do internamento à espera da dilatação, o que para mim foi brutal, porque eu sempre quis passar o máximo de tempo em casa e tentar dilatar o máximo de tempo em casa para não ter que estar lá no hospital internada. Era de noite ainda por cima, o Sérgio não poderia ficar comigo, assim no bloco de partos ele já pôde ficar comigo a noite toda. Enfim, chegámos ao bloco de partos, aquilo foi tudo extremamente rápido, eu achava mesmo que eu ia voltar para casa ou que ia ter que pedir alguma coisa para me ajudar nas dores, não ia a contar em ficar lá, mas pronto, assim que a médica disse que já estávamos, a médica que me viu de manhã foi a médica ainda por cima que me viu à noite também, ou seja, ela assim que me viu e ela tinha um termo de comparação que era como é que eu estava à tarde e como é que eu estava depois à noite, o que acabou por ser bom, pronto, acabou por ser bom ir logo era uma coisa que eu queria mesmo, era estar o máximo de tempo em casa para não ter que ir para o internamento, depois ficar lá no internamento, depois o Sérgio não podia estar comigo, assim o Sérgio pôde estar comigo sempre e foi muito melhor assim, sem dúvida alguma. Por isso é que eu digo, idealizado, eu não sei se iria estar a idealizar um parto tão bom como o que eu tive. Pronto, entrei no bloco de partos, a primeira coisa que me perguntaram foi se eu queria epidural. A coisa que eu não queria era ter o bebê e não sentir nada. Pronto, eu queria sentir alguma coisa, eu queria sentir que estava a ter uma contração, eu queria sentir a cabeça a passar, eu queria sentir as coisas, mas ao mesmo tempo aquela dor estava a ser tão desconfortável que eu sabia que me ia atrasar o meu trabalho de parto, porque eu ia ter que lidar com a dor, em vez de estar a usufruir do parto, ia estar a lidar com a dor, então optei por levar epidural. Fiz algumas perguntas na altura à enfermeira, que me estava a perguntar, a enfermeira Guida, que foi incrível mesmo, eu tive uma sorte incrível com as enfermeiras. Oi! Pronto, já passou.
Tive uma sorte incrível com as enfermeiras que apanhei também. Fiz algumas perguntas sobre a epidural e tal. Entretanto, levei a epidural e passado meia hora já não sentia nada. Já estava tranquila. Nessa altura já nos apercebemos que íamos entrar mesmo em trabalho de parto, não é? Que era para ter a criança. E o Sérgio começou a tirar fotos, não é? Porque nós até àquela altura estávamos completamente desacreditados que ia nascer o bebê e não filmámos nada, não tirámos fotos nenhumas, que é uma coisa que eu gostava muito de ter feito e que não fiz, mas pronto. Eu não acreditava mesmo, malta, eu estava mesmo a achar que isto não ia acontecer naquela noite. Assim que eu levei a epidural, ficou tudo bem. Pronto, eu sentia as contrações na mesma, sentia cada vez que ia ter uma contração, eu sentia a minha barriga a ficar dura, sentia tudo no geral, exceto a minha perna esquerda que ficou completamente dormente. A minha perna direita eu sentia toda e até tinha uma dor, cada vez que tinha uma contração tinha uma dor na perna, mas não era nada assim que eu não pudesse suportar. Fiquei completamente normal, ainda dormi uma soneca e estivemos, desde que eu levei a epidural até ter o bebê, estivemos mais ou menos 7 horas à espera da dilatação completa. Pois é, 7 horas que eu estive à tua espera. Isto da meia-noite até às 7 da manhã. Entretanto, o bebê, quando eu fiz a dilatação completa, a enfermeira disse-me que ele não estava numa posição muito boa e que eu ia ter que ter um trabalho mais exigente para conseguir colocar numa boa posição. E isso incluiu, a partir dos 10 cm de dilatação, que eu começasse a fazer força para que ele começasse a sair, ou seja, a fase expulsiva começou era para aí 4 da manhã, 4 e meia da manhã mais ou menos. Pronto, e acabámos por estar mais ou menos cerca de 3 horas a puxar em diferentes posições, até que chegou a altura em que eu já sentia mesmo, eu senti tudo, senti a cabeça dele a sair, a enfermeira deixou-me pôr a mão quando ele estava quase a sair, estava mesmo quase a sair do canal vaginal, foi incrível, pronto, e até o momento em que ele nasceu e foi incrível mesmo, a fase expulsiva para mim foi a fase mais incrível de sempre, foi mesmo... Eu quando o tive, eu só pensei, o meu corpo é espetacular. O meu corpo é espetacular, como é que eu fiz isto? Como é que isto é possível? Foi mesmo incrível, foi um parto super empoderado, a enfermeira sempre a dizer, força Rita, você consegue, você está a ser incrível. Enfim, tive muito apoio do Sérgio também, muito apoio meu para mim também. O facto de eu sentir a cabeça ali a meio do expulsivo, enquanto ele estava a descer o canal vaginal, foi uma motivação incrível também para continuar. E assim que ele nasceu eu só chorava, eu e Sérgio só chorávamos os dois. Ele não chorou quando nasceu, o que foi um bocadinho confuso para nós, mas foi incrível. E quando olhei para ele só pensei, ele é perfeito, este bebê é perfeito. Olhem, foi das melhores experiências que eu já tive na minha vida, foi o meu parto, sem dúvida alguma. E se eu tivesse que passar por tudo outra vez, passava, sem dúvida alguma. Pronto, depois estive com ele cerca de 1 hora, 1 hora e meia, mais, se calhar 2 horas, a fazer pele a pele, ele mamou, foi tudo assim muito mágico. Eu não vos consigo contar muito bem, desde a parte em que eu comecei a fazer força para puxar até ele nascer, passado para aí 2 horas, eu não vos consigo contar muito bem, porque eu entrei numa bolha, parecia que estava num estado de transe, estão a ver? Que a minha missão era aquela, a minha missão era colocar este bebê no mundo e eu estava super focada naquilo, eu não pensei em absolutamente mais nada, era aquilo que eu queria, era aquilo que eu estava focada a fazer naquela altura. Foram 3 horas a puxar, o que foi muito, muito, muito cansativo mesmo, mas agora temos aqui esta coisinha tão boa e valeu tudo tão a pena. Eu também lá está, não vos consigo contar com grande pormenor como é que foram essas horas, porque estava num estado mesmo... Eu só queria aproveitar tudo, eu só queria garantir que punha o meu bebê no mundo e que estava a aproveitar ao máximo para usufruir daquele momento. Depois fomos para o internamento e cá estamos. O resto da minha história do pós-parto eu acho que vou guardar para outro vídeo, porque sinto que este vídeo já está muito longo, mas esta foi a minha história, foi absolutamente incrível. Enfim, eu fiquei mesmo grata à enfermeira Ana e à enfermeira Guida, que foram elas que me acompanharam, foram elas que fizeram o meu parto. A enfermeira Guida só dizia que eu era uma mulher empoderada, epá, e ouvirmos isso, não é, de alguém que já fez tantos partos, e ouvir a outra enfermeira a dizer que eu estava super motivada, claro que eu estava super motivada, eu ia conhecer o meu bebê, claro que eu ia estar motivada. Não sei bem quantos pontos é que eu levei, não vos sei dizer muito bem, porque também não perguntei, não quis saber.
preferi simplesmente preferi nem sequer saber, pronto, levei os pontos que levei e ia estar o mais importante era eu estar bem e estar recuperada, mas não tive assim grandes, eu sei que aquilo que eu tive foi muito superficial, não foi nada assim de especial, segundo aquilo que as enfermeiras estavam a comentar, portanto também não foi nada não foi nada assim de especial, não posso dizer que me doa muito. Claro que a recuperação também não é um mar de rosas, mas para mim pelo menos foi-se fazendo. E assim nasceu esta beldade, que está agora aqui a mamar, com quase 4 kg, nasceu com 3,980 kg, com 50,5 centímetros, ou seja, um bebê bastante grande até, e eu estou mesmo muito feliz. E eu quero partilhar com vocês também mais coisas relativamente ao pós-parto, como é que correu, mas isso vai ficar para outro vídeo sem dúvida alguma, porque este já está aqui um bocadinho longo. Vou acabar de dar de mamar a este bebê. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que tenham gostado desta história de parto. Foi uma história mesmo... Epá, eu já sabia que o meu corpo era espetacular e que o nosso corpo das mulheres então é espetacular, mas eu fiquei ainda com respeito ainda maior pelo meu corpo, ainda maior, não só pelo meu corpo, mas pelo corpo das mulheres no geral, que passam por uma transformação tão incrível ao longo de 9 meses e depois no parto ainda é um momento, não é? Comparado com 9 meses é apenas um momento, mas que demonstra bem aquilo que nós somos capazes de fazer. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, um grande beijinho e voltamos a ver no próximo vídeo.